No vídeo de hoje, eu vou te transformar de um completo iniciante para um desenvolvedor de agentes de IA no N8N, seja para trabalhar como freelancer, para iniciar sua própria agência de IA ou para automatizar sua empresa. E se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente já tem um certo conhecimento sobre o mercado de agentes de IA, então eu vou pular toda aquela introdução e explicação sobre o assunto e vou direto ao ponto. Mas caso você esteja começando realmente do zero, seja um completo iniciante, tem outro vídeo aqui no meu canal com mais de 1 hora de duração, explicando tudo o que você precisa saber para começar nesse mercado. Então vai assistir aquele vídeo primeiro e depois vem assistir esse. Fala pessoal, meu nome é Enzo Panaroto e se você é novo aqui no canal, eu sou fundador da Adept Automação, uma agência que ajuda outras empresas a implementar IA para automatizar os seus processos internos, reduzir custos e carga de trabalho e aumentar o lucro no geral. Aqui na empresa a gente trabalha com desenvolvimento de chatbots e agentes de IA, agentes de voz para automatizar ligações, consultoria de IA e a gente também trabalha como parceiros de automação dos nossos clientes, onde a gente faz uma auditoria detalhada de cada processo interno para entender onde a gente pode colocar IA para aumentar a performance. E antes de começar o vídeo eu já quero te avisar que tudo que eu usar durante o vídeo de hoje, seja os prompts ou os templates do N8N, vão estar disponíveis de forma 100% gratuita na minha central de recursos na descrição do vídeo. É só entrar lá, fazer seu cadastro para acessar os materiais. E enfim, bora começar pelo básico, que é a parte teórica dessa plataforma, para depois sim a gente começar a construir os agentes. Para começar, o N8N é uma plataforma de automação no-code e também low-code, que permite que você crie automações de processos e workflows sem praticamente nenhum conhecimento em programação. Você pode criar um sistema super complexo com uma interface super simples, praticamente só arrastando e conectando os aplicativos. Ele tem diversos tipos de aplicativos já conectados lá dentro de forma nativa, como Google Sheets, CRMs, banco de dados, e a maioria das coisas que você vai precisar já estão lá dentro, mas caso você queira fazer alguma conexão personalizada é só utilizar o módulo HTTP Request, e para quem trabalha com automação, isso significa que você consegue criar desde automações mais simples, para disparar um e-mail quando um formulário foi preenchido, até sistemas mais complexos, para gerenciamento de dados e automações com IA. E ele também permite que pessoas com maior conhecimento técnico, como programadores, criem sistemas mais avançados, já que a gente pode usar e escrever código dentro dos fluxos. E aprender o N8N vai trazer inúmeros benefícios para a sua empresa ou para a empresa do seu cliente, porque além de automatizar o trabalho repetitivo e manual, vai reduzir a chance de erro humano com um processo bem definido, vai aumentar a performance desses processos internos, vai reduzir custos porque não precisa mais de mão humana para fazer esse trabalho, e enfim, vai trazer mais lucro e dinheiro no bolso trabalhando menos, que é o que toda empresa quer. E também ajuda na escalabilidade da empresa, porque ao invés de a gente contratar mais e mais funcionários para realizar uma função que já está sobrecarregada, a gente pode criar uma única automação que vai realizar todo esse processo de forma muito mais rápida, eficiente e barata. E claro que se você está vendo esse vídeo querendo aprender esse tipo de solução para vender para outras empresas, a vantagem é que a barreira de entrada nesse mercado é muito baixa. Por mais que o N8N seja uma plataforma muito mais complicada do que a maioria das que tem disponível no mercado, só de a gente poder criar sistemas sem precisar programar já é uma vantagem absurda. Mas claro que isso também torna o mercado muito mais competitivo, já que qualquer pessoa consegue entrar. Isso vai te forçar a precisar se destacar de alguma maneira, seja com uma oferta nichada, uma oferta produtizada, ou até mesmo com um branding pessoal. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E se você é do mercado de automação, você provavelmente já ouviu falar ou até mesmo já trabalhou com outras plataformas como o Make e o Zapier. Elas também permitem criar sistemas e conectar aplicativos e cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, dependendo do tipo de automação que você for criar. O Zapier é a opção mais conhecida e mais usada por iniciantes, porque é o mais fácil de usar e o que mais tem integrações nativas. Acho que são mais de 6.000 aplicativos, é muita coisa mesmo, e ele é muito bom para automações simples. Só que quando a gente precisa criar sistemas complexos, ele acaba ficando um pouco limitado. Já o Make é uma alternativa um pouco mais flexível que o Zapier. Ele é um pouquinho melhor quando a gente trata de criação de fluxos, já que a gente consegue criar múltiplas ramificações, interligar diferentes módulos dentro de um mesmo fluxo. Mas quando a gente pensa também em criação de sistemas que são complexos e robustos, ele também acaba ficando um pouco limitado. O N8N é de longe a opção mais poderosa entre essas três, porque ele permite que a gente crie integrações personalizadas, use código e muito mais. Mas quando a gente fala da criação de agentes de IA, essa diferença é ainda maior, porque no N8N a gente pode criar um agente que interage com 5, 6 tools que foram criadas dentro do próprio N8N. Então imagine, a gente cria um agente super complexo que interage com outros 5 fluxos do N8N que também são super complexos. Imagina o poder que isso dá para a gente, para quem trabalha com automação. Mas outra parte muito importante de comparar entre essas plataformas são os custos.
Porque se a gente for utilizar o Zapier e o Make em escala, eles podem acabar ficando muito caros. Porque eles cobram por operações dentro das automações, ao invés de pela quantidade de vezes que essa automação for executada. Imagina o seguinte, a gente criou uma automação para enviar um e-mail. Dentro dessa automação tem 5 módulos. Um para escrever o e-mail, outro para enviar o e-mail, enfim, essas coisas. No Zapier e no Make, a gente seria cobrado 5 vezes, porque dentro dessa automação tem 5 operações. Enquanto no N8N, a gente seria cobrado uma única vez, porque ele cobra pela quantidade de vezes que a gente executou as automações. Ou seja, quanto maior for o volume de operações, mais caro vai ficar para manter o sistema rodando. Enquanto no N8N, não importa quantas operações tem dentro da automação. Se a automação tem 10 operações ou 50, vai ser cobrado só pela quantidade de vezes que ela foi executada. Mas claro que também não é mil maravilhas. Você sendo um iniciante talvez vá sentir mais dificuldade em começar a construir automações no N8N do que você sentiria no Zapier e no Make, até porque eles têm muito mais integrações nativas. E se você está em dúvida sobre qual dessas plataformas você deve utilizar, a resposta é que depende muito do tipo de automação que você vai criar. Você já pode descartar o Zapier porque o Make é muito melhor e por um custo muito mais acessível. Por mais que o Zapier seja a opção mais conhecida e que tenha mais integrações nativas, eu acho que ele é um pouquinho limitado para construir sistemas que são realmente bons. Então eu já voltaria os meus olhos para o N8N ou para o Make. E claro que isso é só minha opinião, não leve como uma verdade absoluta. Se a sua automação vai ser relativamente simples ou voltada para tarefas de marketing, como atualizar um CRM ou enviar um e-mail automaticamente, o Make pode sim ser uma opção muito boa, porque ele tem muitas integrações nativas. Mas toma cuidado com a quantidade de operações diárias, porque isso pode fazer com que o sistema fique bem caro. Agora, se você precisa criar automações que são realmente avançadas, manipulando dados de forma personalizada ou até mesmo criar agentes de IA, o N8N é sem dúvida a melhor opção. É a opção que mais vai te oferecer controle, flexibilidade e funcionalidades, sem contar que ele tem um modelo de cobrança muito mais econômico. E outra grande vantagem do N8N em comparação a essas plataformas é que ele é open source, uma plataforma de código aberto. Isso significa que você pode hospedar ele no seu próprio servidor, assim você tem controle total sobre os dados, sobre a privacidade e até mesmo não precisa pagar mensalidade, algo que seria impossível com o Zapier e com o Make, que são plataformas fechadas. E a questão do open source também impacta diretamente nos custos, porque ele pode ser usado de forma gratuita se ele for hospedado num servidor próprio. Eu digo gratuito entre aspas porque você vai ter que pagar um servidor de qualquer maneira, então não é grátis. Mas de qualquer maneira, dependendo da quantidade de execuções, pode valer muito a pena você hospedar ele num servidor próprio. Para quem realmente quer escalar as automações no longo prazo, pode se tornar uma opção mais econômica. Mas claro que você também pode deixar o N8N em cloud e usar o servidor padrão da plataforma. Você só vai ter que pagar mensalidade normalmente. Mas qual das duas você deve escolher então? Eu vou te apresentar as vantagens e desvantagens de cada uma delas e vou dizer qual é a melhor opção para você. Começando pela opção de hostear o N8N num servidor próprio, as vantagens é que você pode configurar e personalizar o sistema como você quiser, adicionar integrações externas e configurar como você achar melhor. Você também tem controle total sobre a privacidade e sobre os dados, já que tudo isso fica num servidor próprio. E também, como eu comentei anteriormente, a questão dos custos é mais vantajoso no longo prazo dessa maneira. Agora falando das desvantagens, você precisa sim ter um maior conhecimento técnico tanto para instalação quanto para manutenção desse tipo de sistema. Não é algo que um iniciante consegue fazer do dia para a noite. Agora falando do N8N em cloud, as vantagens é que é muito mais fácil e rápido de utilizar. É só criar sua conta, escolher um plano e começar a fazer suas automações. Você não precisa ter todo o conhecimento que precisaria para manter em uma VPS, porque manutenção, atualizações e segurança fica tudo sobre a responsabilidade da equipe do N8N. Agora as desvantagens a gente tem a questão da segurança, porque se a sua empresa lida com dados sensíveis que precisa de mais atenção em relação à privacidade, deixar o N8N em cloud pode acabar sendo uma limitação, e também a questão dos custos, que nem é tanto uma desvantagem em si, porque o valor das mensalidades do N8N é muito bom, vale muito a pena, mas claro que pensando em margem de lucro, deixar na VPS na maioria das vezes vai ser mais barato. Resumindo, você só vai utilizar um servidor privado quando você precisa de segurança e controle total sobre os dados, ou se você tem tempo e conhecimento técnico para fazer a manutenção do servidor, ou claro, alguém na sua equipe para fazer isso para você. Caso contrário, esquece a VPS. Se você é um iniciante, por favor não use uma VPS. Você tem que dedicar 100% do seu tempo em fechar novos clientes e trazer dinheiro para a empresa. Não vale a pena você perder dias de estudo para colocar o N8N num servidor privado. Tudo isso para economizar 100, R$150 por mês.
Até porque se der algum problema depois no servidor e você não tiver conhecimento técnico para resolver, te garanto que vai ser uma baita dor de cabeça e você vai perder horas tentando encontrar uma solução. Tempo esse que podia ser dedicado para trazer novos clientes e botar mais dinheiro no seu bolso. Eu não estou dizendo que cloud é perfeito, mas eu prefiro pagar um pouquinho a mais para não ter dor de cabeça e não ter que ficar apagando incêndio em servidor enquanto o cliente reclama. O meu objetivo como empreendedor não é só ganhar dinheiro, mas é também ter tempo livre. Então, para mim, não vale a pena ter que ficar resolvendo o problema em VPS para economizar um pouco. Para mim, não vale a pena. Tanto que 90% dos projetos dos meus clientes eu deixo em cloud. O único que eu tenho em VPS é porque é um projeto muito grande e daí realmente vale a pena para nós em relação aos custos. Senão, eu sempre utilizo o cloud. Mas antes de começar a parte prática em si, você também precisa entender alguns conceitos fundamentais para construir agentes de IA. O primeiro deles é o RAG. Mais para frente do vídeo a gente vai construir um agente de IA RAG juntos, mas antes disso eu preciso que você entenda o que é esse termo e por que ele é tão importante. RAG significa Retrieval Augmented Generation, que é uma técnica fundamental para melhorar a capacidade dos nossos modelos de IA, que utiliza dois processos muito importantes. O primeiro, que seria o Retrieval, recuperação de informações, e o Generation, que é geração de texto. Diferente das IAs normais que dependem exclusivamente dos dados que elas receberam durante o treinamento, o RAG permite que a IA acesse informações externas em um PDF, em um banco de dados, numa API, antes de formular uma resposta. Assim, ela pode se tornar especialista em qualquer assunto, seja na empresa do seu cliente, na sua empresa ou em qualquer outro assunto que você queira. Isso é o que a gente chama de base de conhecimento. É um conceito que eu expliquei naquele vídeo anterior. O RAG funciona da seguinte maneira. Toda vez que um usuário fizer uma pergunta para a nossa IA, ela vai acessar uma base de conhecimento externa e procurar informações que condizam tanto em significado quanto em palavras com a pergunta do usuário. Daí o sistema vai retornar essas informações para a nossa IA e a nossa IA vai conseguir responder baseado nesse contexto. E isso é muito bom, porque a gente consegue deixar um modelo de IA especialista em um assunto sem precisar treinar ele do zero. Se eu fosse criar um agente na minha empresa, ele não saberia quais são os meus serviços, as minhas informações de contato, essas coisas assim. Mas ao invés de eu precisar treinar ele totalmente do zero nesses dados, eu posso só colocar um sistema RAG para ele poder acessar essas informações sob demanda. Isso facilita muito. Resumindo tudo isso, o RAG funciona buscando informações em uma base de conhecimento externa e depois respondendo o usuário baseado nas informações encontradas. E isso é muito bom porque a gente pode deixar uma IA especialista em qualquer assunto sem precisar treinar ela do zero. E para que o RAG funcione, a gente precisa de uma maneira de armazenar e fazer o retrieval desses dados de uma forma eficiente. E para isso existem as Vector Databases, ou base de dados vetorial, que diferente das bases de dados normais, que vão armazenar as informações, os números ou os textos em forma de colunas numa tabela, elas vão armazenar representações numéricas desses dados. Esses números é o que a gente chama de embeddings, que são representações matemáticas que traduzem o significado de um dado em um espaço numérico. Basicamente, eles convertem o valor de um texto em um número. E isso permite que a IA compare significados ao invés de apenas buscar por palavras iguais. Dois vetores que têm conceitos similares vão estar mais perto um do outro dentro desse espaço numérico, enquanto dois vetores que têm conceitos diferentes vão estar mais afastados. Quando um usuário faz uma pergunta, ao invés de buscar diretamente por palavras-chave como um banco de dados tradicional faria, o sistema converte essa pergunta em um vetor de embeddings, e assim compara com os vetores já armazenados na base de dados vetorial. E isso é essencial para o RAG, porque permite que a IA encontre informações de forma muito mais eficiente e precisa. Ao invés de buscar só por palavras-chave exatas dentro de um banco de dados normal, a IA vai buscar por similaridade de significados, trazendo uma busca muito mais precisa. Sim, eu sei que esses conceitos são bem complicados de entender de primeira, mas tentando te explicar de uma maneira um pouco mais fácil, as Vector Databases são como bibliotecas que organizam as informações de forma mais fácil para a IA. Elas transformam todo o texto em embeddings, que são basicamente coordenadas que representam o significado das palavras. Para facilitar, imagina que as Vector Databases são como uma grande livraria, onde todos os livros que são parecidos em questão de significado vão ficar perto um do outro. A organização da livraria é baseada totalmente no significado do conteúdo de cada livro. Agora as embeddings seriam como etiquetas que cada livro recebe, contendo um resumo do seu conteúdo. Então, se você fosse na biblioteca e pesquisasse empreendedorismo, ela ia recomendar todos os livros que falassem sobre esse mesmo assunto, não só os livros que contêm empreendedorismo no título. E quando a IA precisa responder uma pergunta usando o RAG, ela funciona da mesma maneira. Primeiro ela acessa essa biblioteca, depois ela procura pelos livros, no caso as informações,
que mais são relevantes baseada no significado, e só depois disso ela constrói uma resposta. E isso faz com que o RAG funcione muito melhor, porque a IA dá uma pesquisada, digamos assim, nesse banco de informações externo antes de formular uma resposta, para assim garantir que a resposta tenha contexto e faça sentido. Sem isso, ela ia depender exclusivamente dos dados que ela recebeu durante o treinamento, o que aumenta muito a chance de ser uma resposta genérica ou desatualizada. Mas você também precisa saber como incorporar esses dados que você quer que o seu agente tenha conhecimento sobre na base de dados vetorial. Você não pode simplesmente ir lá e fazer upload dos arquivos dentro da base porque não vai dar certo. Esses documentos precisam passar por um processo para ser convertidos em embeddings. E claro que eu estou falando isso especificamente para o N8N. Então, eu tenho esse fluxo aqui que eu utilizo na grande maioria das vezes para subir o arquivo na base de dados vetorial. Ele vai iniciar com o gatilho do Google Drive. Quando eu adicionar um arquivo de uma pasta específica que eu deixei para isso, ele vai iniciar. Aqui ele vai setar o ID do arquivo, vai baixar o arquivo e aqui ele vai extrair o conteúdo desse arquivo. Depois disso, ele vai fazer upload no Supabase, que é a base de dados que a gente vai estar utilizando para esse vídeo. Esse Node Data Loader aqui serve para a gente fazer o upload dentro da nossa base de dados dos arquivos que vieram anteriormente no fluxo, no caso do Google Drive. Estejam eles em formato JSON ou em formato binário. Já esse nó aqui de baixo serve para a gente quebrar o texto principal, o conteúdo do arquivo, em chunks de texto, que são basicamente pedaços menores do texto principal. E a gente pode realizar essa quebra de diversas maneiras, tanto por token quanto por quantidade de caractere. Mas eu sempre escolho essa opção aqui, de dividir o texto de forma recursiva, porque ele vai quebrar esse texto, vai criar esses chunks de forma inteligente. Por exemplo, no final de uma frase, entre parágrafos, enfim, para garantir que cada chunk tenha significado, que ele não simplesmente corte o texto no meio, sabe? E por último, esse nó aqui da OpenAI vai transformar todos esses dados em embeddings e depois vai ser feito o upload na base de dados do Supabase. E se você não entendeu, pode ficar tranquilo que depois eu vou construir esse fluxo passo a passo junto com você. Eu só quis dar uma adiantada na teoria por trás de como ele funciona. Uma das formas mais poderosas de expandir os seus agentes de IA no N8N é dando a eles workflows personalizados para usar como tools, permitindo que eles acessem diferentes funcionalidades. As Custom Tools são basicamente ações personalizadas que você pode dar acesso ao seu agente de IA. Ao invés de depender só das respostas do modelo, ele pode executar tarefas personalizadas, como por exemplo, realizar um agendamento ou enviar um e-mail. E isso transforma o agente em algo muito mais inteligente e escalável, porque ele não fica limitado a só conversar com o usuário, mas ele também pode acionar processos automatizados como realizar cálculos, buscar informações externas, acionar uma API e muito mais. E isso é essencial porque o modelo de IA sozinho não sabe tudo e tem suas limitações. Isso é normal. Ele não consegue interagir diretamente com sistemas externos nem fazer cálculos complexos. Agora com as Custom Tools, ele consegue fazer cada uma dessas possibilidades e praticamente qualquer coisa que você quiser. Baseado na conversa, ele vai saber quando executar cada tool e o que fazer com ela. E outro ponto muito forte de construir agentes de IA no N8N é que você consegue utilizar outros workflows que você já construiu como tools do seu agente. Então, por exemplo, ao invés de ter uma tool que envia um e-mail, você consegue utilizar como tool um workflow que você criou, que verifica se o lead está cadastrado no CRM, busca informações sobre ele numa planilha, usa o GPT para escrever um e-mail e aí sim envia um e-mail. Você consegue executar uma série de etapas ao invés de fazer uma única ação. E essa abordagem torna o agente muito mais eficiente e também inteligente, porque enquanto ele conversa com o usuário, ele consegue executar ações em segundo plano, agindo realmente como se fosse um assistente automatizado. Outra grande vantagem de ter agentes de IA com tools no N8N é que você pode criar diferentes tipos de agentes para cada tarefa. Ao invés de ter um único agente genérico tentando resolver tudo, você pode delegar cada tarefa para um agente específico, onde cada agente vai ter a sua própria prompt, sua própria vector store, seu próprio treinamento, enfim, cada um vai executar uma tarefa específica. Por exemplo, num mesmo sistema, você poderia ter um agente de suporte técnico que fica responsável por responder às dúvidas sobre a empresa, sobre os produtos, sobre os serviços, ajudar os clientes no geral. Também poderia ter um agente de vendas que fica responsável por fazer a qualificação dos leads, agendamento de reuniões, fazer oferta, passar preço, essas coisas assim. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Isso é o que a gente chama de sistema multi-agentes de IA. Eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto porque eu já tenho outro vídeo aqui no canal falando especificamente sobre isso, sobre esse tipo de sistema. Eu vou estar deixando ele em algum canto aqui da tela e também na descrição do vídeo. Então se você tem interesse sobre esse tipo de sistema, vai lá assistir esse vídeo. Agora que você já entendeu um pouquinho mais sobre a teoria e o N8N, vamos dar uma olhada aqui na interface da plataforma para você entender um pouquinho mais sobre
onde achar os templates, como funciona, como criar os seus workflows. Então eu deixei um link na descrição do vídeo para você criar sua conta. É sim um link de afiliado. E se você puder utilizar esse link para criar sua conta, vai me ajudar muito, vai ajudar muito o canal, para que a gente possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você aqui. Então é só clicar naquele link que você vai cair nessa página aqui, na página do N8N, e é só vir aqui em cima em Get Started para criar sua conta. Já aqui dentro do N8N, aqui é onde a gente vai encontrar os nossos workflows. E aqui na esquerda a gente tem uma série de opções, como o nosso painel de admin, a biblioteca de templates, as variáveis, enfim. Então vamos criar o nosso primeiro workflow para você entender como funciona o ambiente de construção de fluxos dessa plataforma. Então é só vir aqui em cima em criar o workflow. Aqui o nosso primeiro passo sempre vai ser o gatilho, que é o que vai iniciar esse fluxo, o que vai acionar essa automação. E a gente tem diversas opções aqui, desde iniciar manualmente, até quando acontecer algum evento num aplicativo, ou agendar o fluxo por webhook, por preenchimento de formulário, quando um outro workflow chamar esse workflow aqui, por mensagem, enfim, tem diversas opções. Eu não vou me aprofundar em cada uma delas porque são muitas, e a gente pode utilizar elas de várias maneiras, mas para fins de demonstração mesmo eu vou colocar o gatilho manual. Cada módulo aqui dentro é o que a gente chama de nó, e para colocar outros nós é só vir aqui em cima nesse botãozinho de mais aqui, ou no mais aqui em cima. E dentro do nosso fluxo aqui a gente pode colocar 5 tipos de nós. Eu vou te explicar como funciona cada um deles e depois começar a parte prática. No vídeo de hoje, a gente vai construir 3 automações. Um fluxo simples para você entender como funciona a base do N8N, um agente de IA reg e um agente de IA com tools. Fala pessoal, não deu tempo de terminar de gravar o vídeo ontem, então vou continuar a explicação aqui agora. Continuando a explicação dos tipos de nó aqui no N8N, o primeiro que a gente tem é de realizar uma ação dentro de um aplicativo. Então aqui é onde a gente vai encontrar todas as nossas integrações nativas que tem disponíveis no N8N. Por exemplo, aqui você vai encontrar o Google Sheets, o Gmail, o Google Drive, esses aplicativos assim. E utilizando o mesmo exemplo do Gmail também você poderia configurar um nó aqui para enviar um e-mail. É basicamente para isso que serve esse tipo de nó, para a gente realizar alguma integração, alguma ação dentro de um aplicativo. O segundo tipo, esse Data Transformation aqui, é para a gente manipular algum dado dentro do nosso fluxo. Por exemplo, setar um valor de uma variável, realizar alguma função para manipular o valor de um dado, essas coisas assim. Eu não vou entrar muito a fundo porque, como você pode ver, tem muitas opções aqui, mas a gente tem desde utilizar código JavaScript ou Python para até manipular variáveis de data e hora. E o que eu mais utilizo de longe aqui é esse nó set aqui, onde a gente pode modificar o valor de uma variável, setar o valor de uma variável, utilizar funções, enfim. Mas a gente tem muitas opções aqui, como por exemplo o aggregate, para juntar diferentes valores em um único campo. Também de converter JSON para arquivo binário. Enfim, a gente tem diversas opções aqui, é muita coisa mesmo. E agora o terceiro tipo de dado aqui, terceiro tipo de nó, perdão, é o que vai determinar a lógica do nosso fluxo. Então, por exemplo, aqui dentro a gente tem esse nó if, que vocês provavelmente vão conhecer se tem alguma experiência em automação, que é para verificar se uma condição é verdadeira ou não. Então, por exemplo, a gente pode verificar se uma condição é verdadeira dentro do fluxo, e caso seja, a gente joga o usuário por um caminho, e caso não seja, a gente joga por outro. Que também é praticamente a mesma lógica do switch aqui, para mudar o caminho do fluxo, digamos assim, para jogar o usuário por um caminho dentro do fluxo ou por outro, baseado em uma condição. Aqui a gente também tem diversas opções, por exemplo, aqui tem o wait também para fazer o fluxo esperar um tempo antes de prosseguir para o próximo nó. Essa opção aqui embaixo é para adicionar outro gatilho no fluxo. Aqui em cima é onde a gente encontra os módulos de HTTP request, webhook, responder um webhook, no operation quando a gente quer que o fluxo não faça nada. E por último, essa opção de IA avançada é aqui onde a gente vai encontrar a grande maioria dos módulos de IA dentro do N8N. Então aqui a gente pode criar um agente de IA, se comunicar diretamente com a API da OpenAI para analisar a imagem, gerar áudio, fazer transcrição de áudio, gerar uma resposta, enfim. Tem muita coisa útil aqui dentro, esse bloco é muito importante. E agora que você já entendeu toda a teoria por trás dessa plataforma, como ela funciona, como os nós funcionam, sem mais enrolação, bora começar a parte prática e construir as suas primeiras automações aqui dentro e os seus primeiros agentes de IA. Então a primeira automação que a gente vai fazer vai ser bem simples. Quando a gente receber um novo lead numa planilha do Google Sheets, a gente vai extrair os dados que a gente recebeu desse lead, passar para o IA escrever um e-mail e enviar esse e-mail para ele.
Então, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no Google Cloud, vem aqui em cima em console, clica aqui em cima e vem em novo projeto. Aqui eu vou colocar demo YouTube mesmo. Criar. Pronto, pode vir aqui em selecionar projeto agora. Agora a gente vai vir aqui em cima em APIs e endereços, biblioteca. E como para essa automação a gente só vai utilizar o Sheets e o Gmail, é só os aplicativos que a gente vai utilizar vai ativar para esse projeto. Então pode vir aqui pesquisar Google Sheets. Pode clicar aqui em cima em Google Sheets API. Clique em ativar. Aí pronto. Agora vamos fazer a mesma coisa para o Gmail. Vem aqui em biblioteca. Pesquisa Gmail. Gmail API. E clique em ativar. E agora que eu lembrei, como a gente vai precisar depois também, pode vir aqui na biblioteca e vamos ativar a API do Google Drive também. Agora vem aqui em Google Drive API. Ativar. Agora que a gente já ativou os 3 aplicativos que a gente vai usar, vem aqui em tela de permissão ou Alt, seleciona externo, criar. Aqui o nome do aplicativo pode colocar qualquer coisa, vou colocar N8N mesmo. E-mail de suporte eu vou colocar o meu próprio. Aqui não precisa colocar nada. E o endereço de e-mail do desenvolvedor eu vou colocar o meu também. Então, salvar e continuar. Esses escopos, essa parte também não precisa mexer em nada. Salvar e continuar. Salvar e continuar também. Pronto, pode voltar para o painel. Aqui clique em publicar aplicativo. Não esquece essa parte que eu já quebrei muita cabeça por causa disso. Ter esquecido de clicar aqui. Confirmar. E agora vem aqui em credenciais. Agora pode voltar aqui no N8N e vamos começar a conectar as nossas credenciais. Então eu vou conectar primeiro o Sheets. Então aqui Google Sheets. Seleciona qualquer módulo aqui. Aqui em cima, criar nova credencial. E agora pode voltar aqui no Google Cloud e vem criar credenciais aqui em cima. ID do cliente ou Alt. Tipo de aplicativo é aplicativo da web. Aqui pode deixar assim mesmo. E a URL de redirecionamento autorizada. Clica aqui em adicionar. E a gente vem aqui no N8N e copia esse URL aqui. Então pode copiar. E clica em criar. Agora ele retornou para nós as nossas credenciais. Então copie esse ID do cliente aqui. Cola aqui no Client ID. Copia a chave secreta do cliente. E cola aqui embaixo, Client Secret. Aqui vou colocar Demo YouTube, só para não me perder com as outras contas. Demo YouTube. E agora a gente tem que fazer login com a nossa conta do Google. Então pode clicar aqui. Seleciona a sua conta. Agora a gente vem aqui em avançado. E pode clicar nessa URL aqui embaixo. Pode marcar, selecionar tudo aqui em cima. Continuar. E deu certo. Agora é só fechar aqui. E pronto, está aqui conta conectada. Beleza, agora vamos fazer a mesma coisa para o Google Drive e para o Gmail. Então vem aqui em Drive, seleciona qualquer módulo também. Vem aqui em cima, criar nova credencial. Deixa eu colocar aqui já Demo YouTube. E a gente vai fazer a mesma coisa. É só a gente copiar essa ID do cliente aqui. E a chave secreta do cliente. Pode copiar esses dois. E agora vem logar com o Google outra vez. Seleciona sua conta, o mesmo processo de antes. Avançado. Clica no URL aqui. Seleciona tudo. Continuar. E pronto, deu certo. Conta conectada com sucesso. E agora vamos conectar o Gmail, o último. Gmail. Seleciona qualquer módulo. Criar nova credencial. Vou copiar a ID do cliente aqui. A chave secreta do cliente. Logar com o Google. Seleciona sua conta. Avançado. Clica aqui no URL. Seleciona tudo. E pronto. Deu certo. As nossas 3 contas já estão conectadas. E agora a gente já pode começar a utilizar esses aplicativos dentro do N8N. Mais uma conexão que a gente tem que fazer agora é a nossa OpenAI. Então vem aqui, vamos colocar qualquer módulo. Vem em avançada, OpenAI.
seleciona qualquer um. Aqui vem criar nova credencial. Deixa eu já separar, colocar demo YouTube. Depois disso, pode vir no Google e pesquisar OpenAI API. Clica nesse link. Se você não tiver logado, faz login na sua conta aqui em cima. Depois vem Dashboard, API Keys, criar nova chave. Pode colocar qualquer nome aqui. Criar chave. Copia esse valor aqui. E essa chave API e as credenciais do Google nem adianta tentar usar no seu N8N, que eu vou apagar tudo depois do vídeo. Então copia essa chave, vem aqui no N8N, cola aqui, salvar. E pronto, a OpenAI conectada com sucesso. Então bora começar a criar o nosso primeiro fluxo. Pode apagar todos os nós que a gente tinha colocado aqui. E para essa automação, como é uma automação bem simples, nesse vídeo eu não vou criar nada de muito avançado, nenhuma automação bem complexa, porque esse vídeo realmente é para iniciantes. Automações mais complexas e mais desenvolvidas eu vou deixar para outros vídeos aqui do canal. Então, vamos começar. A primeira automação vai ser um trigger manual mesmo. E o próximo nó vai ser no Google Sheets. Esse Get Rows aqui embaixo. Seleciona a credencial que você criou. Aqui, escolhe a planilha que você vai querer pegar os seus leads. No meu caso vai ser essa planilha que eu criei agora, que só tem a minha empresa. Aqui vou deixar a página 1. Bom, vamos rodar esse bloco aqui. Pronto, já rodou, já voltou as informações desse lead, que no caso sou eu. Pode colocar mais um nó aqui. Vem Data Transformation, data e hora. Esse Get Current Date aqui, que vai pegar a data atual. Aqui nas opções vem no Time Zone e a gente vai colocar isso aqui. América / São Paulo. Vamos testar. E pronto, deu certo. Que esse módulo aqui vai ser responsável por retornar a data atual formatado para o fuso horário de São Paulo. O próximo nó que a gente vai utilizar agora vai ser para escrever o e-mail para o lead. Então pode vir aqui, IA avançada, OpenAI, e seleciona essa ação de texto aqui, Message a Model. Pode selecionar aqui, seleciona a sua credencial que a gente fez antes, seleciona o modelo da IA, que no meu caso vai ser o GPT-4o Mini mesmo. Deixa eu descer, GPT-4o Mini 2024 718, esse aqui. Selecionei a expressão e agora eu vou colar esse prompt aqui. Escreva um curto e-mail de boas-vindas para o lead, o cumprimentando baseado no horário atual e agradecendo por ter confiado na nossa empresa, que com certeza traremos grandes resultados à empresa dele. Tá faltando esse aqui. Isso aqui é só um e-mail exemplo para a gente testar o fluxo mesmo. Vou colocar aqui dados, nome do lead, 2, empresa do lead, horário atual, meu nome, 5, minha empresa. Agora a gente vem aqui nesses módulos anteriores no Google Sheets, arrasta esse nome aqui para dentro, mesma coisa para a empresa do lead, nome da empresa aqui, só dar um espaço. Horário atual vai ser esse current date aqui em cima. Meu nome eu vou colocar Steve Jobs. E a empresa vai ser Apple. Vamos ver o que essa IA vai responder. Testar. Bem-vindo à Apple, Enzo. Olá, boa tarde. Espero que seu dia esteja sendo produtivo. Quero agradecer por confiar na Apple. Estamos empolgados em anunciar essa parceria com a Adept Automação e tenho certeza de que juntos alcançaremos grandes resultados. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Atenciosamente, Steve Jobs, Apple. Bom, tá bom, ainda mais para fins de demonstração. Agora é só a gente colocar para enviar esse e-mail via Gmail. Então agora vem aqui, pesquisa Gmail. Seleciona essa opção aqui, Send a Message. Aqui seleciona a sua credencial. Para quem a gente vai enviar esse e-mail, vem aqui no Google Sheets e seleciona o e-mail, pode arrastar aqui para dentro. O assunto do e-mail eu vou colocar boas-vindas a Apple, que nesse caso eu me intitulei como Steve Jobs. Tipo do e-mail vai ser texto. A mensagem vem aqui dentro desse bloco da OpenAI, em Content, e arrasta aqui para dentro. Agora vem aqui em Add Option, seleciona essa primeira opção aqui e pode desligar ela. Pronto, pode testar. Pronto, o e-mail foi enviado. E pronto, já chegou aqui o e-mail certinho. Tá como
O remetente está como eu, por causa que eu estou enviando e recebendo o e-mail no mesmo endereço. Então, boas-vindas à Apple. Olá, Enzo, boa tarde. Tá certo, porque agora são 6 horas da tarde. Quero lhe dar boas-vindas e agradecer por confiar na Apple. Estamos empolgados em trabalhar com a Adept Automação e temos certeza de que juntos traremos grandes resultados. Se precisar de alguma coisa, não hesite em entrar em contato. Um abraço, Steve Jobs, Apple. Vamos rodar essa automação inteira agora, desde o começo. É só vir aqui em Test Workflow, que ele já buscou, já formatou a data, já escreveu o e-mail e já enviou. E pronto, pessoal, já chegou o e-mail aqui. Ele demora um pouquinho mesmo para enviar, mas está funcionando corretamente assim como a gente tinha configurado. Claro que isso aqui é um fluxo extremamente simples, só para fins de demonstração para quem realmente é iniciante mesmo. Mas agora vamos construir o nosso primeiro agente de IA Reg. Então a primeira coisa que você vai fazer é criar uma conta no Supabase. Pode pesquisar Supabase no Google. E aqui na hora de criar sua conta você vai ter que criar uma organização. Eu vou deixar assim mesmo. O plano grátis é mais que o suficiente para o que a gente vai utilizar hoje. Criar organização. Aqui agora você vai ter que criar um projeto. Então eu vou colocar aqui N8N YouTube. Colocar uma senha. Região eu vou escolher São Paulo. E criar um novo projeto. E pessoal, antes da gente realizar qualquer integração com o Supabase, a gente precisa esperar que o nosso projeto seja aprovado. Quando você recém criar o projeto, você vai vir aqui em cima e você vai ver que ele vai estar com o status pendente ainda. Então, enquanto ele não estiver verde, como está aqui no meu agora, você não pode realizar nenhuma integração. Mas enfim, é só esperar alguns minutos que vai dar certo. Depois disso, é só vir aqui no N8N, vamos começar a construir esse agente. Pode vir aqui, selecione esse gatilho de mensagem, que é o que a gente vai usar para esse agente de IA Reg. Depois disso, vem aqui em IA avançada, AI Agent, e a gente vai utilizar esse modelo aqui, Tools Agent mesmo. Agora pode vir aqui em Chat Model, seleciona da OpenAI, seleciona a sua credencial aqui em cima, e o modelo, como vai ser um agente de IA bem simples mesmo, pode ser o GPT-4o Mini. Agora o que a gente vai fazer é utilizar o Postgres, a gente vai integrar ele diretamente com o Supabase, então pode vir aqui em Postgres, vem aqui em cima em criar nova credencial. Isso aqui a gente vai buscar tudo lá dentro do Supabase. Então pode voltar aqui em cima, em Project Settings. Agora vem em Database. Agora vem aqui em cima em Connect. A gente vai utilizar esse aqui, esse módulo de Transaction. A primeira coisa agora, copia de AWS até .com. Só isso aqui. E pode colar aqui em Host. Agora copia também esse número aqui, que é o que a gente vai utilizar como porta. Pode colar aqui embaixo. O nome da database vai continuar Postgres. Agora o usuário é esse Postgres aqui até os 2 pontos. Então pode copiar também. Cola aqui em User. E agora a senha você vai utilizar aquela que a gente criou lá no início quando a gente estava setando o projeto. Então pode colocar aqui e dar um Save. Beleza, pessoal, o Postgres já está funcionando. Eu tinha estranhado porque quando eu criei a credencial, ele não retornou nenhuma mensagem de conexão testada como ele fez das outras vezes, então achei um pouquinho estranho, mas fiz alguns testes e está tudo funcionando normalmente, assim como vocês podem ver aqui. Tanto que ele até já criou a planilha de histórico de mensagens, mas enfim, vamos continuar agora. Pode vir aqui em Tool, pesquisa aqui Vector Store. Isso aqui a gente vai preencher depois. Vector Store pode colocar Supabase. Vou arrastar isso aqui para baixo. Model eu sempre uso OpenAI aqui. GPT-4o Mini mesmo, como a gente tinha configurado antes, padrão. Agora aqui embaixo em Embeddings também vai ser OpenAI. Eu sempre deixo esse padrão aqui também. E agora vamos começar a conectar e criar esses dados aqui. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de fazer antes. Pode voltar aqui nesse módulo do Postgres e aumenta a janela de contexto para 20. É o que eu geralmente deixo, que assim ele vai ter uma janela maior do histórico de conversa para entender o contexto do que ele está conversando com o lead. Bom, agora aqui nessa Vector Store Tool, a gente vai colocar os dados dessa tool. Eu coloquei conhecimento e energia solar, por causa que eu vou fazer esse agente sobre energia solar só para questão de dúvida, para responder perguntas mesmo, coisa bem simples. E aqui nessa descrição, como esse agente só tem essa tool, não precisa se preocupar tanto com isso. Uma descrição simples já é o suficiente.
Mas quando você tiver um sistema que envolve várias tools, 5, 6 tools, que chamam outros workflows, eu recomendo que você dê uma caprichada nesse prompt aqui, dê bastante contexto sobre como utilizar essa tool, quando utilizar e o que ela faz, para que assim o seu agente consiga, durante a conversa, entender quando ele precisa utilizar essa tool e o que ela faz, o que ela vai trazer para ele durante a conversa. Então agora vamos conectar o Supabase, pode vir aqui nesse módulo, vamos criar uma nova credencial. E agora pode voltar aqui no Supabase, em Project Settings de novo, e vem em Data API. Aqui você vai copiar a URL do seu projeto, pode copiar aqui, cola aqui em Host. Agora pode voltar aqui e a gente vai copiar esse secret aqui, pode revelar, copia, cola aqui, pode clicar salvar e pronto, deu certo. Essa mensagem aqui que eu estranhei que não apareceu antes quando a gente conectou o Postgres, mas sempre que uma conexão der certo, vai aparecer essa mensagem aqui. E agora o que a gente precisa fazer é criar a nossa tabela lá dentro do Supabase para que o nosso agente consiga acessar esses documentos. Então, volta aqui nesse nó do Supabase, clica aqui em cima em Docs e vem nesse link aqui embaixo, nesse Quick Start aqui. Pode clicar. E agora tem esse código SQL aqui, fica tranquilo, você não vai ter que escrever nada de código, nem precisa entender isso aqui. Pode copiar. Agora volta aqui no seu Supabase e vem em SQL Editor aqui em cima. Aqui você vai colar esse código e dar um Run. Só esperar rodar e pronto, deu certo, sucesso. E agora a gente já tem as nossas duas tabelas aqui. Tanto dos documentos para fazer o reg e a do Postgres, que contém o histórico de mensagens com o agente e o lead. Agora pode voltar nesse nó da Vector Store do Supabase aqui e seleciona essa table aqui, Documents, que é que a gente criou agora com o código SQL. E pronto, o que a gente precisa agora, na verdade, é fazer o upload do nosso conhecimento, do nosso agente dentro dessa base de dados do Supabase. E claro, tem inúmeras maneiras de fazer isso, e no vídeo de hoje eu vou fazer a que eu acredito que seja a mais fácil, que é simplesmente baixando o arquivo diretamente no Google Drive e fazendo upload no Supabase. Eu não vou fazer com trigger do Google Drive, nem fazendo questão de conferência de metadata, nada disso. Eu vou só fazer da maneira mais simples possível, porque esse vídeo realmente é para iniciantes. Então vamos fazer o fluxo para fazer o upload desses arquivos no Supabase. Pode vir aqui adicionar outro gatilho, o trigger manual mesmo. Aqui eu vou colocar um módulo do Google Drive. Eu vou ter que colocar para procurar o arquivo, porque eu estou com muitos arquivos nesse drive, então eu tentei fazer direto e eu não consegui. Mas eu já vou te mostrar como você pode fazer direto. Aqui vai ser para buscar o arquivo. Então, energia solar, baseada no nome. E pronto, deu certo, encontrou aqui. Agora mais um módulo do Drive para baixar esse arquivo. Aqui em Download File. E aqui eu vou colocar by ID. Então referencio esse ID que eu encontrei no módulo de pesquisa aqui dentro. Testar. E pronto, deu certo. Aqui ele já retornou o arquivo. E agora é só a gente fazer upload disso no Supabase. E caso você queira, você não precisa colocar aquele primeiro módulo do Drive que eu coloquei, de buscar o arquivo pelo nome. Eu só coloquei porque eu tenho muitos arquivos mesmo aqui no meu Drive. Então você poderia só colocar aqui From List e selecionar o arquivo dentro da lista aqui manualmente. Mas claro, como esse não é o meu caso, você pode adaptar isso bem fácil. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de fazer antes vem aqui no seu Supabase de novo, na Vector Store. Aqui em adicionar a opção, coloque esse Query Name, que isso aqui ele vai adicionar uma função que ele colocou lá naquele código SQL para melhorar esse retrieval dos documentos. Então coloca essa opção aqui. Agora vamos continuar o upload. Vem aqui em Data Transformation, Extract from File e extrair de PDF. Pode selecionar aqui. Pode deixar a data mesmo, que é de onde está vindo, desse documento que a gente baixou. Agora seleciona aqui Supabase Vector Store e adicionar documentos a Vector Store. Pode selecionar esse aqui. Seleciona a Table Documents, que é aquela que a gente criou para esses documentos.
Adiciono essa opção de novo de Match Documents aqui. Aqui nas embeddings, vamos utilizar as da OpenAI novamente, as mesmas de antes. Agora aqui no Document, vai ser esse Default Data Loader, padrão. Deixa as opções assim. E aqui no Text Splitter a gente vai colocar essa opção recursiva que eu tinha comentado anteriormente no vídeo, que ele vai dividir o texto de forma inteligente, digamos assim, em quebras de parágrafo, em finais de frase, para que cada chunk de texto tenha sentido, ele não só quebre isso no meio. Então pode selecionar isso aqui. Essas opções aqui, pode enviar o seu documento para o ChatGPT e pedir para ele quais seriam as melhores métricas para colocar aqui. Ele vai conseguir te dizer melhor, mas eu sempre deixo 1100. Agora vamos testar esse fluxo aqui. Deixa eu conferir se está tudo certinho. A princípio sim, então vamos rodar ele do começo. Vamos rodar um por um, para ver se tem algum problema. E pronto, deu certo. Vamos dar uma olhada aqui no Supabase, agora está tudo aqui. E deu certo, pessoal. Tá aqui os dados, tá aqui as embeddings que eu tinha comentado anteriormente no vídeo. Essas aqui são as expressões matemáticas em que ele converte os dados nessas expressões matemáticas aqui. E agora é só a gente testar esse agente. Vamos ver como é que ele está funcionando. Agora já aqui no N2N de novo, vou colocar um prompt nesse agente aqui. Pode vir aqui em adicionar a opção System Message, que aqui a gente vai definir o prompt desse agente. Prompt bem simples, só colocando que ele é especialista em energia solar e deve responder as minhas dúvidas. Eu vou deixar esse prompt na minha central de recursos se você quiser acessar depois. Então vamos testar, vamos conversar com esse agente. Quero entender mais como funciona a energia solar. Vamos ver, já está utilizando a Vector Store aqui como a gente colocou nas instruções do prompt. Aqui ele respondeu certinho, exatamente como eu coloquei nos documentos. Eu até usei essas formatações mesmo. Não vou ler toda a resposta, mas enfim, quero fazer mais algumas perguntas. Quais são os benefícios? Tá certo, mais uma vez respondeu. Praticamente igual eu coloquei nos documentos. Redução da conta de energia, sustentabilidade, questão de energia limpa, baixa manutenção, que dura de 25 a 30 anos, que tem incentivos e benefícios fiscais, enfim. Eu coloquei também alguns preços fictícios, vou até fazer uma pergunta agora para ver como que ele me responde. Como funciona os preços? Ele respondeu muito bem. Coloquei um processo de precificação exemplo aqui, para fazer análise do terreno, levantamento do consumo energético do cliente, tem que fazer o dimensionamento do sistema e depois disso passar um orçamento. Mas esses preços aqui eu coloquei de forma fictícia, e ele me deu alguns preços aqui, de 12 unidades de painel solar, 18 mil, 6 mil do inversor, 3 mil de estruturas de cabeamento, instalação em mão de obra 4 mil, e que o total é estimado de 31 mil reais. Falou até um pouco sobre o retorno do investimento, que demoraria em torno de 5 anos. Mas enfim, esse foi um agente extremamente simples. Fiz só o upload de um PDF e coloquei um gatilho de chat aqui. Mas é só para você que é um iniciante conseguir entender um pouco mais sobre como funciona esse sistema RAG e entender um pouco na prática. Bom, agora vamos fazer o agente das tools que eu comentei que a gente ia fazer. E vou fazer um agente de agendamento que vocês tanto gostam, tanto me pedem para fazer. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora, na verdade, ao invés de criar um agente totalmente de agendamento do zero, isso vai ficar para outra aula, porque como eu falei, esse vídeo é um pouco mais para iniciantes. Então, um agente de agendamento do zero já demora um pouco mais, já é um pouquinho mais complicado. Eu só vou adicionar 2 funcionalidades nesse agente aqui de energia solar. Eu só vou colocar uma tool para verificar a disponibilidade na agenda da empresa de energia solar e uma para agendar. Bem simples, não vai ter funcionalidades para reagendar horário, para cancelar, nada disso. Só vou colocar 2 tools, uma para verificar a disponibilidade no calendário e outra para agendar esse horário. Como se fosse para marcar uma reunião, para realizar um orçamento, alguma coisa assim, sabe?
Eu também não vou usar nenhum software de gestão de agendamento como o Calendly ou o Call.com. Se você assistiu meu último vídeo onde eu falo sobre o sistema multi-agentes de IA, onde a gente construiu um SDR para um cliente aqui da empresa, você viu que eu estava utilizando o Call.com para fazer a gestão dos agendamentos, só que no vídeo de hoje eu vou utilizar tudo diretamente no Google Agenda, no Google Calendário, porque eu acredito que seja um pouco mais fácil. E se você quiser ver tutoriais mais avançados, mais complexos, já se inscreve aqui no canal. O vídeo de hoje é totalmente dedicado para iniciantes, assim como eu já falei, mas eu também vou começar a soltar cada vez conteúdos mais avançados. Agora, para começar, vamos puxar esse fluxo aqui para baixo para deixar um pouquinho mais organizado. Pode salvar. Deixa eu renomear isso aqui para não me perder. Energia solar. Agora pode voltar aqui no N2N e vamos criar dois outros workflows. O primeiro vai ser verificar disponibilidade. Pode colocar aqui esse trigger aqui, quando vai ser chamado por outro workflow. Adicione isso aqui e salva. Por enquanto vai ser só isso. E vamos criar mais um. Outro workflow. Agendar horário. E a mesma coisa, pode colocar o mesmo gatilho aqui e salvar. Agora vamos voltar para o nosso agente principal, energia solar aqui. Adiciona uma tool. Essa primeira aqui, chamar outro workflow do N2N. Aqui seleciona aquele workflow que a gente criou, que no caso vai ser verificar a disponibilidade. Vou colocar aqui, verificar agenda. Pessoal, agora é muito importante que a gente capriche nessa descrição da tool aqui, informando para o agente o que ela faz, quando utilizar e quais parâmetros ele deve enviar quando for utilizar essa tool. Então ficou dessa maneira aqui. Use essa tool para verificar a disponibilidade de horários para agendamento no dia escolhido pelo lead. A data solicitada será atribuída à variável Start Time, representando o início do dia à meia-noite, no formato UTC. E a variável End Time, representando o final do dia às 23h59, também no formato UTC. Daí aqui eu passei a data atual como parâmetro. E aqui embaixo o input schema, que o agente tem que enviar, para ele enviar essas variáveis para o outro fluxo do N2N, para a gente conseguir realizar a verificação de disponibilidade. A gente coloca as variáveis aqui e a gente dá uma descrição para o agente, na descrição dessa tool aqui, de como ele deve preencher essas variáveis. Por isso que eu coloquei aqui que essa variável Start Time aqui embaixo se refere ao dia escolhido pelo lead, à meia-noite, porque representa o início do dia, e a variável End Time representa o final do dia escolhido, só que às 23h59. Porque daí na tool a gente vai conseguir, utilizando esses dois parâmetros de horário, claro, a gente vai conseguir verificar a disponibilidade de horários. E para isso a gente coloca as variáveis aqui, assim como eu fiz, e descreve para o agente como ele deve preencher esses dados na hora de usar essa tool. E claro que essa questão do horário em formato UTC não é algo que eu escolhi, isso são diretrizes da API do Google Calendário mesmo. A data precisa estar formatada nesse estilo aqui, formato UTC que a gente chama, começando pelo ano, um hífen, o mês, um hífen, o dia, o T para representar o horário, depois as horas, como está aqui embaixo, 23, os minutos e depois os segundos. Agora, sempre que o agente for utilizar essa tool de verificar a disponibilidade, ele vai enviar essas duas variáveis aqui, Start Time e End Time, para aquele outro workflow que a gente criou, o verificar a disponibilidade. Pode voltar aqui, até para mostrar para vocês que quando eu utilizei e fiz o teste, ele funcionou certo. Ele enviou as duas variáveis aqui, e agora a gente pode receber essas variáveis que o agente enviou e manipular elas dentro do fluxo, para daí a gente verificar a disponibilidade e formatar esses horários. Então agora aqui dentro desse fluxo de verificar a disponibilidade, o que a gente vai fazer é colocar um nó do Google Calendário. Pode vir aqui, selecione esse primeiro, de Get Availability. Aqui deixa assim, deixa como está. Seleciona o seu calendário. Aqui em Start Time e End Time vai estar os dois como fixo. Você vai colocar os dois como expressão. E aqui a gente vai colocar essa variável aqui, JSON Query Start Time. Isso aqui significa que a gente vai referenciar aquela variável que a gente recebeu do outro fluxo, que o agente enviou para o fluxo de verificar a disponibilidade, aqui dentro desse nó do Google Calendário. Funciona da seguinte maneira, o agente de lá vai enviar para esse fluxo aqui,
E aqui dentro do nó do Google Calendário, a gente vai referenciar essa variável dessa seguinte maneira aqui. JSON query, porque essas variáveis vão vir com esse prefixo query aqui. E depois essa variável start time, que é o nome da variável que a gente colocou ainda lá no outro fluxo. E aqui vai ser a mesma coisa, só que a gente troca o nome da variável de start time para end time. Agora pode adicionar algumas opções aqui no formato de output. Em vez de availability, coloca booked slots, esse aqui, que daí ele vai retornar os horários que já estão ocupados para aquele dia. E mais uma opção, time zone, a gente coloca aqui São Paulo. Vamos ver, São Paulo. Feito. Eu até coloquei alguns horários de teste para amanhã, para ver se a API está funcionando. Amanhã é dia 11, hoje é dia 10. Vamos testar aqui. E está dando certo, porque eu não tenho nada marcado no meu calendário. Mas vem aqui em configurações e ativa essa opção aqui. Que de qualquer maneira, independente se não tiver nenhuma resposta na API, ela vai sempre retornar alguma mensagem. Então, testar de novo e pronto, retornou. Agora eu vou colocar alguma coisa no meu calendário só para a gente fazer o teste. Coloquei aqui esse evento de teste e agora vamos rodar essa API mais uma vez. E aqui ele retornou o horário de início do evento e de final também. Esse -13 que representa o fuso horário de São Paulo. Então está funcionando, agora vamos continuar e fazer o próximo passo do fluxo. Então agora vamos colocar um nó set. Pode vir aqui em Data Transformation set. Eu vou colocar o nome dessa variável como horários ocupados. E vamos fazer assim. Aqui o start, um espaço, um hífen. E o end para representar o início e o final do horário. Pronto, aqui ele vai gerar 3 itens, porque eu coloquei outros 3 eventos aqui para fazer um teste. Vai gerar 3 itens. Então agora a gente vai utilizar, aqui no Data Transformation de novo, um aggregate, que ele vai juntar todos esses campos em um único campo para a gente passar para uma IA formatar esses horários. Então pode puxar esse edit fields aqui dentro. Vamos testar. E pronto, ele retornou tudo em um único item. E agora a gente pode passar para uma IA formatar essa lista de horários. Então pode vir aqui em IA avançada, OpenAI, e enviar mensagem para um modelo. Essa opção aqui. Vou escolher o GPT-4o Mini mesmo, padrão. Modelo barato e muito bom para essas tarefas simples. Esse aqui. Eu vou colar esse prompt aqui que eu tenho formatado. É só um prompt exemplo para ele analisar os horários que estão ocupados e retornar uma lista de horários disponíveis baseado nesse horário de funcionamento que eu coloquei aqui, das 8 às 12 e das 3 às 17. Aqui coloquei um exemplo de resposta e vou colocar aqui a lista de horários ocupados. Agora a gente puxa esse módulo do aggregate aqui dentro. Pronto, e vamos testar. Vamos ver a resposta dele. Certinho. Horários disponíveis para agendamento, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12. E a uma que estava que estava agendado, ele cortou, das 15 às 16 e das 16 às 17. Então pronto, esse aqui é o nosso fluxo de verificar a disponibilidade. Agora é só a gente fazer um teste e depois disso fazer o fluxo de confirmação de agendamento. Pessoal, antes que eu esqueça, voltem aqui nessa tool de verificar a disponibilidade. E se vocês fizerem igual eu que trocaram para teste aqui, troquem de volta para a variável do começo, para start time e end time. Senão ela vai sempre utilizar esses horários que a gente tinha posto como exemplo. Não vai verificar o horário que o agente enviou do outro fluxo. Beleza? Pode salvar aqui. Agora volta para o agente principal. E vamos criar mais uma tool. Pode vir aqui em tool. Esse aqui de chamar outro workflow. Vou colocar agendar horário. E para o prompt dessa tool, eu vou utilizar esse prompt aqui, que eu já tinha preparado para essa aula, que ele detalha os parâmetros de como ele deve enviar essa tool. Depois eu vou deixar isso disponível na minha central de recursos, claro. E aqui seleciona o workflow que você criou como tool, que nesse caso para mim é o agendar horário. Aqui Specify Input Schema, ativa essa opção e deixa assim para gerar pelo exemplo do JSON. Então vamos colocar aqui Start Time. Aqui a mesma coisa, porém entre chaves.
Start time. Coloco uma vírgula. Dá 2 espaços. End time. Opa. End time. Pronto. Esse bloco aqui está configurado já. Pode salvar. Agora pode voltar naquele fluxo de agendar horário. E vamos pesquisar aqui um módulo do Google Calendário. Google Calendário. Aqui criar um evento. Seleciona o seu calendário aqui. Vai ser igual antes, coloca as duas como expressão, não deixa fixo. E aqui a gente vai colocar as mesmas variáveis do fluxo de agendar, de verificar disponibilidade, perdão. Start time e end time, porque são as mesmas variáveis, o mesmo nome, então a gente pode colocar as mesmas aqui. Aqui vai referenciar o início do evento e aqui o final do evento. Aqui a gente tem diversas opções, que são parâmetros da API do Google Calendário para configurar a reunião. Eu só uso a do Summary aqui, que a gente pode trocar o nome da reunião. Então, por exemplo, eu vou colocar só reunião aqui para teste. Mas você poderia colocar questão de lembrete, colocar um nome mais personalizado aqui, por exemplo, reunião entre a Dept Automação e a empresa do seu lead, sabe? Personalizar isso o máximo possível. Pode salvar aqui. E por mais que a gente só vá utilizar um nó dentro desse workflow, eu sempre utilizo dessa maneira. Eu sempre uso tools em um workflow separado, porque como vocês viram na última tool que a gente fez de verificar a disponibilidade, a gente utilizou 6, 7 nós. Então, caso eu queira fazer mais alguma coisa aqui, enviar um e-mail de confirmação, enviar um e-mail agradecendo a confiança, enfim, a gente tem essa possibilidade. Caso a gente fosse utilizar só essa tool aqui de criar um evento, a gente não teria essa possibilidade. Então é por isso que eu sempre uso um workflow separado como tool. Agora de volta aqui nesse agente principal, vamos testar as funcionalidades para ver se ele está funcionando tudo corretamente, desde a Vector Store até as tools de verificar a disponibilidade e agendar o horário. Então, vem aqui. Oi, quero entender um pouco mais sobre como... Meu Deus, estou escrevendo tudo errado. Funciona a energia solar. Eu não vou dar tanta atenção em si para as respostas dele, porque a gente já testou isso anteriormente na parte do agente de AREG. Então eu quero entender mais se ele está funcionando essas tools aqui corretamente. Então, vamos ver como é que ele vai me responder. Praticamente igual antes, da mesma maneira que eu coloquei nos documentos, que está me explicando como funciona a questão da energia solar. E quero pedir agora quais são os benefícios. É muito importante também dizer que todas essas respostas do agente estão vindo diretamente da Vector Store, não está vindo do treinamento desse modelo da IA, mas sim do documento que a gente colocou lá dentro dele. Então, os benefícios são economia na conta de luz, sustentabilidade, baixa manutenção, enfim. Agora ele me ofereceu uma reunião, foi o que eu configurei. Depois de 2 interações para ele me oferecer uma reunião, falei que sim, pode ser amanhã. Vamos ver agora se vai dar certo a questão das tools. Ele passou os horários disponíveis das 8 às 9. Tá certo, tá livre. Das 9 às 10 também tá livre. E das 14 às 15. Correto, tudo certinho. Quero agendar o das 9 às 10, por favor. Confirmou, enviou uma mensagem de confirmação de agendamento. Vamos atualizar o calendário aqui agora. Das 9 às 10, deu certo. E é isso, pessoal. O agente, claro que é um agente extremamente simples, mas como eu falei durante o vídeo, esse vídeo é para iniciantes mesmo. É só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como funciona os princípios do RAG, como construir um agente de RAG no N8N passo a passo. Também agora, isso aqui foi uma introdução à questão das tools, né? Agora para agentes mais avançados, sistemas multi-agentes, que envolvem diversas tools, e também a gente não foi muito além em questão de integrações, eu só coloquei um gatilho de mensagem no chat mesmo, mas para futuros vídeos eu vou trazer mais agentes mais avançados, como eu falei, sistemas multi-agentes com diversos tipos de tool, integrações no WhatsApp, no Instagram,
no site, enfim, diversas coisas. Esse vídeo foi dedicado exclusivamente para iniciantes. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu sou muito grato a você que assistiu até o final e eu espero realmente que você tenha gostado e tenha aprendido alguma coisa. E se você acha que foi útil, por favor, se inscreve no canal, dá um like, porque esse vídeo deu um trabalhão, demorei semanas para escrever o roteiro, gravar e editar tudo. Então, se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão de vídeo também, pode deixar nos comentários que eu olho todas uma por uma. E, enfim, fica ligado nos próximos vídeos que, como eu comentei, eu vou começar a trazer conteúdos cada vez mais avançados. E é isso. Obrigado por ter assistido e um abraço.